Senhor Jesus, leva o meu coração, leva a minha mente, cativo a Ti nessa noite. Não deixe, Jesus, que nada venha me tirar da Tua presença. Amém. Abra comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Quem achou diz amém. Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia? Amém. Mateus capítulo 26, versículo 31 diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro ainda: Que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Abra comigo lá em João. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros ou as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreias as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou a Simão, filho de João: Tu me amas, Pedro? Entristeceu-se e lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fosses velhos, estenderá as mãos aos outros e te cingirá e te levará para onde queres. Você pode sentar? Aleluia. Meus amados, quando eu comecei a meditar nessa palavra, e Deus colocou no meu coração, e Deus falou comigo. Eu estava lendo um dos devocional que eu tenho, e quando eu comecei a ler a respeito dessa palavra, e Deus começou a falar ao meu coração, naquilo que eu não tenho feito para Ele, naquilo que eu tenho deixado de fazer para Ele. Nos meus momentos de folga, por que eu não oro? No meu momento de folga, por que eu não leio a Bíblia? No meu momento de folga, por que eu não vou fazer uma visita? E Deus começou a falar ao meu coração a respeito disso. E muitos de nós falamos em alto som e boa voz, que nós amamos Jesus, que nós amamos a Deus. E aqui a gente vê a história, então, de Pedro, e Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou pensando: como assim que eu vou te negar? Eu não quero ser pedra de tropeço. Se for para morrer, eu vou morrer contigo. Se for para ir, eu vou ir contigo. Mas te negar, eu não vou te negar. E aqui em João capítulo 21, Jesus então chama Pedro para uma conversa. Isso que Pedro aqui já tinha provado então do milagre de Jesus, que Jesus tinha falado: olha, eles tinham pescado a noite toda e não tinham conseguido pegar nem um peixe. E daí Pedro então
De alto, lá no meio do mar, avista Jesus, e Jesus avista esse barco, e Jesus então manda que eles lançassem a rede para o outro lado. E ali então lançou a rede, e a rede veio com 150 peixes grandes, que eles não conseguiram tirar só, tiveram que chamar mais gente. E esse milagre, Pedro, esse mesmo Pedro que negou Jesus, já tinha provado desse milagre. Já tinha recebido esse milagre. E nesse momento, então, Jesus, ali nos versículos anteriores, Jesus então prepara uma fogueira e convida os discípulos então para trazer o peixe e eles fazerem o assado ali do peixe. E daí jantaram, comeram o peixe e Jesus pega e chama Pedro. Queria convidar um homem. Quem quer vir aqui em cima? Precisava de alguém aqui em cima comigo. Vem cá, corajoso. E daí Jesus pega, depois da janta, né, e começa a conversar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E daí Jesus começa a andar com Pedro mais um pouco. Ô Pedro, sabe que eu fiz a fogueira, Pedro? Ô Pedro, eu assei peixe para vocês. Pedro, lembra quando tu deitava no meu peito e a gente conversava? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, sabe que eu cuidei da tua saúde até agora, Pedro? Pedro, não faltou nada nunca para ti. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E às vezes nós pensamos que quem vai apacentar ovelhas é eu e o pastor Cal, a pastora Ana e os demais pastores aqui da igreja. E Pedro não era pastor, era um discípulo. E daí Jesus pega Pedro e diz: olha Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: olha, cuida então do teu rebanho, cuida da tua casa, cuida das crianças. E Pedro ficou muito triste. Porque pela terceira vez Jesus pega e pergunta: Pedro, tu me ama mesmo? Pedro, será que tu me amas de verdade? O que está a entender é que Jesus estava o quê? Duvidando desse amor de Pedro. E será que Jesus duvida do meu e do teu amor por ele? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que o meu e o nosso interesse nessa noite é o mesmo de Jesus? O meu e o teu interesse é o mesmo que Jesus tem pelas coisas do mundo? Jesus estava levando Pedro aqui a pensar. Pedro, se tu me amas, então apacenta as ovelhas. Pedro, se tu me amas, então cuida aqui desse povo. Pedro, se tu me amas, faz alguma coisa por mim. Pedro, eu te servi peixe ontem. Pedro, eu cuidei da tua empresa até agora. Pedro, eu te abençoei, você comprou um carro novo. Pedro, eu te abençoei, você tem uma casa na praia. Você me ama, Pedro? Pedro, eu te abençoei, você tem um emprego. Pedro, você me amas? Qual é o teu interesse? Quem sabe Jesus estava perguntando: Pedro, qual o teu interesse por mim de estar aqui? Será que o teu interesse é porque eu faço milagres? Será que o teu interesse é porque eu ressuscito vidas que estão mortas? Porque eu quero fazer você lembrar, o que dá a impressão é que Pedro aqui estava o quê? Desviado. Melhor, quem sabe ele estava aquele crente Raimundo, que tem um pé lá na igreja, outro no mundo, né? Está meio lá, meio cá, não sabe se fica, se vai. Mas eu quero falar para você que eu e você, nós não prestamos mais para ser desviados. Não adianta você ir numa festa mundana desviar de Deus. Sabe por quê? Sempre vai chegar alguém e vai dizer para você lá: ô, está tudo na paz aí? E você vai lembrar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando nós ficamos longe de Jesus, o que é que nós fizemos? O que é que Pedro fez? Se escondeu de Jesus. E eu e você não somos diferentes, meus amados. Quando nós fizemos coisas erradas, que ficamos longe de Jesus,
Alguém fala línguas estranhas do nosso lado? Não vou sair de perto porque ela vai profetizar, vai mostrar o meu pecado. Ei, o Espírito Santo não faz isso não, quem faz isso é o diabo, que escandaliza a nossa vida. Que mostra a nossa verdade, acusa eu e você todos os dias. O Espírito Santo e Deus não vai fazer isso com a tua vida nunca. Eu falei para a pastora Ana no outro dia que a acusação, eu e você nós já temos todos os dias. Não precisa ninguém falar. O diabo já faz isso e muito bem feito. E quando nós temos coisas erradas, nós fugimos. Gênesis, capítulo 2 e 3. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. O que aconteceu? Deus aparece lá, Adão. Aonde você está, Adão? Estou aqui, escondido lá atrás das árvores. E quando nós temos coisa errada, nós temos vontade de ficar aonde? Em casa. Não vou na igreja. E daí a igreja vai até você. Ou você acha que alguém não pagou o preço para você estar aqui nessa noite? Você acha que no céu, nesse dia, não houve uma guerra para você chegar até aqui? Aconteceu sim uma guerra para você chegar aqui nessa noite. Aleluia. E tem mais. Sabe, eu não era para estar aqui nessa noite, não, era para estar morto. Eu era para estar lá numa sepultura fria, como se fala aí fora. E daí Jesus pega e tem compaixão, não, eu vou cuidar dessa vida. Eu vou cuidar da vida do Cléber, eu vou cuidar da vida dele. Não vou deixar ele morrer agora, não. Meus amados, era para mim ter sofrido um acidente. Era para mim ter, com os 8 comprimidos de hipofagin que eu tomei com álcool, ter morrido. Era para mim ter adquirido o vírus HIV. E com certeza a minha vida não era diferente da de você, não. Tem algo na sua vida que já era para você estar morto. E daí nós levamos essa vida como Pedro levava. Horas estamos bem na presença de Deus e horas desviamos. Horas estamos quentes e horas estamos frios. Horas falamos que amamos Jesus, horas negamos. Que a mulher chegou para Pedro e disse assim, Pedro, tu és um daquele, tu é parecido com Jesus. Eu não sou não. E não adianta eu e você desviar, porque nós vamos ficar marcados com as coisas do céu. Não adianta você desviar, não adianta você ir show, balada, noitada, prostituição. Sabe por que não adianta? Na minha e na tua vida tem a marca do Espírito Santo, aleluia. E essa marca ninguém vai tirar. Ela pode ficar escondida, mas você é marcado. E daí você vai para o mundo, se desvia, e você lá também não é feliz. Sabe por que lá você não é feliz? Porque o efeito da maconha, ela vai durar 1h30, 2. O efeito da cocaína, ela vai durar de 3 a 6 horas. E o efeito passa e depois vem uma depressão. O efeito do álcool, ele vai passar depois de um sono, quem sabe, e depois você fica com gosto de guarda-chuva na boca e depressivo. É ou não é verdade? Não adianta desviar, você conhece Jesus, e agora para onde você vai? Esse é o caminho. Não faça que nem Pedro. E Jesus te pergunta nessa noite, você me ama? Você me ama, igreja? De que maneira nós amamos Jesus? De que maneira nós amamos Jesus? De que maneira? Amamos depois da nossa casa? Amamos depois de tudo aquilo que nós temos? Não te esqueça que tudo que você tem não é teu, foi Deus que te deu. E Jesus chama Pedro e diz, Pedro, se tu me amas, então por que tu não apacenta as minhas ovelhas? Ele está dizendo assim, então por que tu não faz nada por mim, Pedro? Pedro, se tu me amas, então por que tu me negou naquele dia? Pedro, se tu me amas, por que naquele pátio que apareceu aquela mulher, tu disse, não, eu não sou um daqueles, nem conheço. E quantas vezes aí fora no mundo as pessoas perguntam, tu é crente? Eu vou.
vou lá numa igreja, mas eu estou indo. É ou não é verdade que nós fizemos isso? Veja bem, meus amados, para mim e para você é um privilégio servir a Jesus Cristo. Ele olhou um dia para mim e para você e dizer: tu é meu, eu te selei com o meu Espírito Santo, e agora não tem mais jeito. Mas agora eu não consigo entender como tem gente que vive como Pedro. Ora está bem, ora está ruim, ora fica longe de Jesus. Eu não sei como é que você consegue viver. Olha aqui, eu vou confessar uma coisa para vocês: eu não consigo viver um dia sem chorar na presença dele. Eu quero te dizer, se você consegue passar um dia sem chorar na presença de Deus, eu quero dizer que tem algo de errado na tua vida. Queria que você pensasse nisso. Não estou dizendo para você chorar de tristeza, mas é de alegria. Pelo toque dele nas nossas vidas. Pelo toque dele de fazer milagre. Meus amados, Jesus nessa noite, ele dá uma chance como ele deu para Pedro. Ele ainda preparou um banquete todo antes para Pedro, preparou peixe, fez uma fogueira para esquentar Pedro. E daí ele foi e conversou numa boa com Pedro. E disse: Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. O diabo já não é assim não. Ele chega dizendo: está vendo o que você fez? Tu pecou. Está vendo o que você fez? Tu se prostituiu nessa noite. Está vendo o que você fez? Tu fumou, tu tomou. Está vendo o que tu fez? Tu adulterou. O diabo é que mostra isso na nossa vida. Jesus não, ele vem e diz assim: olha, vem cá, vamos conversar, eu quero conversar contigo, quero perguntar se realmente tu me amas, eu quero mudar a tua vida. Meus amados, eu queria tanto que eu e você, como igreja nessa noite, pudesse entender a dimensão do amor de Jesus Cristo por mim e por você. Esse amor que não olha o nosso defeito. Esse amor que não olha se nós temos um mau cheiro na nossa boca, no nosso corpo. Mas esse amor que olha para o nosso coração e vê um coração disposto. Uma pessoa que olha para mim e para você e não vê as nossas coisas erradas, mas ele vê as nossas qualidades. Jesus, ele podia chegar para Pedro: Pedro, lembra naquele dia que tu me negou? Que tu falou que não me conhecia, que não era dos meus? Jesus ainda pegou e fez uma fogueira, fez peixe, pegou Pedro e foi conversar. E colocou Pedro na parede e disse: Pedro, se tu me amas, ajuda a cuidar do meu rebanho. Pedro, se tu me amas, cuida das ovelhas para mim, Pedro. Meus amados, não fique como Pedro, negando Jesus em todo o tempo. Eu quero te dizer que não vale a pena negar Jesus. Não vale a pena negar Jesus. Não vale a pena negar Ele. Eu e você sabemos que as coisas do mundo, elas vão ser passageiras na nossa vida. Elas não vão durar eternamente. Tudo que nós temos aqui nessa terra vai passar. E eu queria fazer você lembrar que às vezes eu e você, veja bem, eu e você, nós vivemos aqui na cidade de Criciúma, como eu e você fôssemos morar para o resto da nossa vida aqui na cidade. E esquecemos daquela promessa que diz: ei, eu vou junto para o meu pai e vou preparar morada para vocês. Tem uma casa lá em cima para mim e para você. Tem uma morada para mim e para você lá em cima. Não vale a pena negar Jesus por tão pouco aqui nessa terra. Não vale a pena negar Jesus por uma festa. Não vale a pena negar Jesus por um nome.
que fica fixado no outdoor. Não vale a pena negar Jesus por tantas outras coisas. Na última pregação que eu falei aqui, eu falei duas coisas muito importantes, e eu queria repetir nessa noite, que é, nós falamos sempre que a gente tem Deus na nossa vida. Quanto Deus tem da tua vida? Quanto Deus tem da tua vida? Quanto Deus tem da tua vida? E uma outra coisa, segunda-feira a gente tem uma agenda, eu tenho uma agenda amanhã. Eu vou, 8h30 eu deixo a Esther no Cadima, e lá eu faço uma oração com os funcionários, 8h30. 9h eu estou numa fábrica de costura junto com a Constância, faço uma oração com um grupo de 25 mulheres. Daí depois eu desço, pego a Esther na aula de violão, vou para o mercado, volto para casa, cozinho o feijão, ponho a carne no forno e faço o almoço. Essa é a minha agenda de manhã. Que horas que Deus está na minha agenda nesse momento? Ou nós acordamos às 6h para orar, ou depois você vai passar o dia todo com quem? Com quem que nós vamos passar o dia se nós não oramos de manhã? Será que é com Ele? Meus amados, quando eu cursei o curso de Teologia da Assembleia de Deus, da ETAD, tinha uma frase que dizia num dos livros, ou você ora pela manhã, ou você passa o dia todo com o diabo. O escritor do livro falava isso. Ou nós oramos de manhã, ou passamos o dia todo com o diabo. A escolha é nossa. Pedro, com certeza, ele começou a negar Jesus porque ele começou a relaxar a sua vida com Deus. E Deus, Ele não quer que nós levamos uma vida relaxados. Eu digo sempre que nós levamos muitas vezes uma vida com dieta com Deus. Comemos bem pouquinho de Deus, não é verdade? E das coisas mundanas, às vezes nós ficamos tão gordos, né? Com as coisas do mundo, mas de Deus a gente come pouco. E eu quero falar para vocês que dentro de mim e de você, eu sempre falo isso ali no aconselhamento, ali no gabinete. Dentro de mim e de você tem 2 leões. E eu aprendi isso com a pastora Marilu, faz 22 anos que eu aprendi isso. Dentro de mim e de você tem 2 leões. Tem o leão da carne e tem o leão de Deus. E daí eu e você, nós vamos escolher qual o leão que nós vamos sustentar. Qual o leão que você está sustentando? Qual leão? Aquele que a gente sustentar mais, ele vai vencer. E aquele que a gente não der comida, ele vai o quê? Morrer. Então a escolha é nossa. Escolha nessa noite a fazer algo para Deus. Apacenta alguma coisa de Deus na tua vida. E eu quero te perguntar nessa noite, você ama a Jesus? Fique de pé comigo nessa noite. E quem sabe nessa noite, precisa acender a chama no meu e no teu coração, para eu e você não negar mais a Cristo. Nós negamos a Cristo por tão pouco. Eu quero falar para vocês que às vezes eu nego a Cristo no meu emprego. Como nós negamos a Cristo no nosso emprego? Não, agora eu não vou lá no banheiro orar porque eu vou atender esse. E assim nós vamos levando a nossa vida. Mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus, Ele convida eu e você. Ei, Pedro, tu me amas? Ele está dizendo assim também, ei, Pedro, eu te amo. Pedro, eu quero mudar a tua vida, Pedro. Eu queria orar por você nessa noite. Eu quero chamar os Pedros aqui na frente nessa noite. Senhor, formou
Peça para Deus acender a chama no teu coração nessa noite. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus, nós queremos ver a tua face nessa noite, Jeová. Eu quero ver a tua face, Jesus. Aleluia. Eu sei que tu estás aqui, Jesus. Eu sei que tu estás aqui nesse lugar, Jesus. Aleluia. Acende nessa noite o nosso coração. Aquilo que está apagado, Jesus. Aleluia. Uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Jesus, nós sabemos que tu estás aqui, Jesus, nessa noite. Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer. Queremos te dizer, Jesus, que a nossa vida ela não tem sentido sem a tua presença. Jesus, eu quero te agradecer por cada vida, Deus, que deu esse passo de fé nessa noite. Jesus, nós queremos te louvar, porque a tua palavra diz que o Senhor nos ama. E eu quero, Deus, entregar nessa noite a vida de cada um que está aqui na frente. Pedir, Deus, a tua bênção, a tua graça. Pedir, Deus, o teu Espírito Santo nessa noite. Meu Deus, nós queremos te amar, Jesus. Nós não queremos mais te negar. Jesus, mas nos ajuda a te amar em todo tempo, em toda hora. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela tua grandeza, a tua fidelidade na nossa vida. Jesus, obrigado pelo que tu tem feito, Deus, nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado pelos milagres na nossa vida. Jesus, obrigado pela nossa família, Jesus. Jesus, abençoa, Deus, a família de cada um que está aqui. Nós oramos, Deus, nessa noite e declaramos toda a sorte de bênção, todo o milagre, Senhor, nessa noite. Jesus, continua abençoando, Jesus. Nós não queremos ser mais Pedro. Jesus, não queremos ser mais Pedro que te negou. Mas nós queremos, Jesus, te amar verdadeiramente, sem receber nada em troca, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite. E nós queremos te aplaudir, Jesus, porque tu és o dono da nossa vida, Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo